Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal. Aqui a gente fala muito sobre o quê? Sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento, sobre curas emocionais e tudo baseado aqui na fé e nos princípios milenares, tá bom? E hoje eu quero trazer um assunto com você, um assunto daquilo que eu vivi, daquilo que eu aprendi, que foi uns anos atrás, mas que até hoje eu vejo que realmente tem sido uma construção na minha identidade, que é o quê? Quando Deus me afastou para construir a minha identidade. Qual foi o ponto, assim, mais transformador, digamos, que eu tive que aprender? E para quem acompanha aqui no canal, eu já falei que eu passei por um divórcio, por uma dor muito grande, e isso foi um deserto na época. Foi uma solitude, uma solidão misturado com o desespero, não saber o que seria da minha vida. Então foi sim, foi um deserto, mas eu vejo o quanto que o Senhor, nosso Deus, Ele também utilizou desse cenário para formar a minha identidade. Hoje eu vejo que eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado por aquilo. Então quero falar um pouquinho com você sobre isso. Como eu falei, eu nunca fiz ainda um vídeo do meu testemunho completo sobre o divórcio, eu nunca entrei muito nesse detalhe, mas hoje esse deserto quando foi o divórcio, então quero deixar esse ponto bem claro para você que está assistindo. Não sei se você está passando um momento de dor, não sei se você está passando um momento de tristeza, se você está passando um momento de solidão, mas pode ser que não seja um divórcio, mas seja outras coisas e talvez você vai aprender o que eu aprendi nessa época, tá bom? Então, quero ler com vocês, primeiramente, um versículo que está em Oséias 2,14, onde diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então aqui o Senhor está falando o quê? Que o próprio Senhor, Ele vai nos atrair para um momento de deserto para que a gente pare para ouvir a Ele. Para que a gente pare para estar sensível para ouvir a Ele. Porque muitas vezes a gente está aqui na correria do dia a dia, a gente está ali com a nossa vida, nos nossos pensamentos, nos nossos planos, e a gente não para perguntar para Deus o que Ele quer de nós. Então eu tive que ser parada, eu tive que ser assim, ter aquela pausa, ir para aquele deserto, para que o Senhor começasse a trabalhar em mim o que Ele precisava. E uma das coisas que eu quero citar com você aqui, pega seu papel e sua caneta, uma das coisas que eu quero citar aqui com vocês é que dentro desse deserto, o Senhor teve que me ensinar a sair da dependência emocional. E o que seria isso, Gislaine? Seria o quê? Eu vivia numa dependência emocional de pessoas e até mesmo financeiro. Porque eu tinha que sempre estar trabalhando, estar fazendo, estar produzindo. E eu tinha dinheiro guardado. E aí com essa situação desse casamento dissolveu, eu perdi tudo. Então eu saí desse casamento com uma mão na frente e outra atrás. E isso é um assunto para outra hora, para um outro testemunho, quando eu for contar completamente tudo que eu passei. Mas eu fui para esse deserto sem nada. Eu fui para esse deserto totalmente assim, dependendo de Deus. E na época, eu lembro que eu pensava várias coisas, eu pensava assim, nossa, mas eu podia procurar ajuda com tal pessoa, com tal não sei o quê. Pessoas me procuraram, tipo assim, propondo me ajudar em determinadas coisas. E o Senhor também me deu um versículo, Ele me levou para Jeremias. Que Jeremias, o quê? Falava, se permaneceres nessa terra, então vos edificarei e não vos destruirei. Não temais, porque eu sou convosco para vos salvar. E ali era quando que o povo ele pedia a Jeremias, para Jeremias orar ao Senhor, pedindo uma resposta se eram para eles voltarem para o Egito. E a resposta do Senhor foi o quê? Não volte para o Egito. E essa foi a resposta que o Senhor me entregou lá, aqueles 4 anos atrás, quando eu passei por esse deserto. E o Senhor falou muito claramente, não volte para o Egito. Mas ali aquele não volte para o Egito era o quê? Era uma dependência emocional, era eu recorrer a outras coisas, porque naquele momento o Senhor estava me tirando da dependência emocional dentro de pessoas, onde eu tinha expectativa com pessoas e eu acabava me frustrando. E ali o Senhor estava me ensinando que a minha dependência tinha que ser totalmente a Ele.
totalmente a Ele. Segunda coisa, o que o Senhor teve que tratar em mim, além da dependência emocional? A autossuficiência. Porque eu sempre pensei assim, se eu trabalhar, fazer aí com a força do meu braço, isso, aquilo, que pega e faz, mas não. Ali eu tive que entender que eu precisava de direção. E a direção que eu precisava era de Deus, não era fazer com a força do meu braço. Então, quando a gente pensa que a gente é autossuficiente, o Senhor ele nos permite a ir para um deserto, nos quebrar para nos moldar. Então, sim, o Senhor teve que tratar no meu coração essas duas coisas, a dependência emocional e a autossuficiência. Mas também nesse deserto, o Senhor me trouxe 2 pontos de ensinamento muito fortes, muito benéficos, né? Que eu falo assim, que a dependência emocional e a autossuficiência, você ser quebrado, então você tá ali numa dor. Mas o Senhor me trouxe algo muito importante nessa época que eu louvo a Deus por esse deserto que eu passei. Que foi, a primeira coisa é que eu aprendi a ser amiga do Espírito Santo. Eu lembro que eu li um livro na época, Bom Dia Espírito Santo e Bem-vindo Espírito Santo. Eu li os 2 livros do Benihim. E, gente, eu tive uma visão totalmente diferente. Por quê? Antes, eu conversava com Deus e Jesus muito como o senhorio, sabe? E ali eu fui entender que o Senhor também estava restaurando a minha a paternidade. Eu estava ali começando a viver uma vida com Deus totalmente diferente, e foi exatamente na época que veio a liberação do perdão pro meu pai. Então teve esse tratar de Deus também, tá? Inclusive tem um vídeo de testemunho no canal, vai lá, nos meus testemunhos fala que o perdão me libertou, então é um testemunho com meu pai, tá? E a minha vida se transformou depois disso. Então naquela época eu aprendi que o Espírito Santo, ele é um amigo para você acordar e dormir com ele. E é incrível quando você começa a realmente colocar o seu dia e perguntar para o Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? O seu dia é totalmente diferente. Então eu aprendi essa amizade com o Espírito Santo foi dentro desse deserto. E outra coisa que eu aprendi a ter, esperança e uma fé inabalável, né? Por que eu falo de esperança? Porque no cenário que eu vivia, um cenário totalmente catastrófico, né? De um divórcio, sozinha. Eu já morava sozinha, já tinha 10 anos. 10 anos? Não. 8 anos e meio, desculpa. É porque eu morei 1 ano e meio a mais na mesma cidade antes de eu mudar pra São Paulo. Mas enfim, eu já morava sozinha há mais de 8 anos. Muita independência, toda aquela situação assim. E aí ter o divórcio, eu me senti muito mais sozinha, quebrada financeiramente. Então eu olhava, eu estava sem emprego, sem dinheiro, sem limite no cartão de crédito. Eu estava sem nada, eu só pensava assim, vou ter que vender meu carro, que era a única coisa que eu tinha. Mas o Senhor nem permitiu, porque o Senhor ele abriu uma porta maravilhosa na minha vida depois, né, de uns meses aí. E gente, eu vou falar uma coisa com vocês. Eu tive que ter muita esperança, mas essa esperança ela veio de Deus, porque assim, o meu cenário, ele era um cenário catastrófico. Humanamente falando, eu acredito que sempre quem me conheceu, que era trabalhadeira, que era isso, que era aquilo, que não sei o quê, sempre, eu acho que olhava pra minha situação na época e pensava assim, coitada da Gislaine, como que ela foi se quebrar inteira assim? Mas na época eu lembro que eu pedi muito a Deus sabedoria. E aí eu vou ler aqui, ó, 2 Crônicas 1, verso 10, onde Salomão ele pede sabedoria. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. E eu comecei a pedir muito a Deus sabedoria naquela época. Sabedoria por quê? Porque eu sabia que o que Deus estava para trazer na minha vida era muito grande. Eu tinha essa convicção muito forte no meu coração. E o cenário humano não era favorável para eu pensar isso. Mas dentro de mim algo muito forte falava, tem algo grande chegando, tem algo grande chegando. E eu preciso de sabedoria para passar por isso. Então, o Senhor o quê? O Senhor ele quer restaurar a nossa vida, ele quer restaurar nossas emoções, ele quer restaurar, ele quer construir essa intimidade conosco. E foi dentro de um deserto que o Senhor ele realmente foi construir isso em mim.
Então, em Zacarias fala, né, em Zacarias 8, verso 7 diz: eis que salvarei o meu povo das terras do Oriente e das terras do Ocidente. Então, o Senhor, Ele quer o quê? Ele quer salvar todos nós. Então, Ele permite que a gente passe por esse deserto, mas dentro desse deserto, o Senhor me mostrou quem eu era. Porque quando eu tirei a minha dependência emocional de pessoas, eu comecei a perguntar para Deus. O Senhor começou a ministrar no meu coração quem eu era. Eu não precisava de validação de ninguém. Eu não precisava de opinião de ninguém. Eu não precisava de mais nada. Porque ali eu já tinha uma real intimidade com o Senhor. E Ele já estava representando quem eu era. A nossa identidade, eu falo que ela é um tijolinho, sabe? E existem fases na vida também. Fases onde o quê? Depois disso acontecer, inúmeras vezes ter ataques mentais onde a nossa velha identidade tenta retornar. Mas ali, quando você tem uma amizade com o Espírito Santo e com Deus, Ele não te deixa retornar para aquele passado. Ele te fortalece no presente para que você ainda prospere muito mais para ir para o próximo nível. Então, não foi somente esse deserto, essa situação que eu passei outras depois, em outras áreas, em outras coisas. Mas eu vejo que cada vez que o Senhor Ele me isola, é porque Ele precisa forjar em mim e criar em mim uma identidade ainda mais forte. Porque cada vez mais a gente vai entendendo que o Senhor Ele não nos entrega aquela identidade assim de uma vez. Não, Ele vai te mostrando conforme a sua maturidade e conhecimento. Por isso que pedir sabedoria, igual Salomão fez, é fundamental. Sabedoria para você lidar com a próxima estação. Sabedoria para você ter real entendimento daquilo que Deus está fazendo. Porque cada fase da nossa vida, a gente vai ter que ter um comportamento diferente, um pensamento diferente. Porque as nossas batalhas também espirituais vão ser diferentes. As guerras vão ser diferentes. Então, vocês podem ver que, por exemplo, guerras espirituais. A gente sabe que o nosso mundo é natural e espiritual. As guerras espirituais nunca são do mesmo jeito. Quando você muda de nível, tá numa nova estação, tá numa nova construção, o Senhor Ele tá te transicionando, as guerras são diferentes. E aí, às vezes, se você jejuava uma vez por semana e orava 3 horas da manhã, você tem que começar a orar muito mais, a jejuar muito mais, porque as guerras são maiores. Então, para cada fase da nossa vida, para cada aumento aí, a cada nova estação, nós temos que procurar em Deus aquilo que Ele quer mostrar na nossa identidade, aquilo que tem que ser tirado, moldado e reconstruído, e que Ele traga à nossa consciência a real identidade que Ele quer para nós. Então eu falo que eu ainda estou num processo de construção de identidade, mas eu vejo que esse caminhar com Deus aí, praticamente 5 anos, foi libertador na minha vida, tem sido libertador, e cada vídeo que eu gravo aqui, eu sei que uma parte do que eu vivi pode te ajudar. Então, se você sentiu que esse vídeo ele te ajudou, mande para alguém, compartilhe com alguém, porque isso é muito importante. Eu sempre falo, temos que formar um exército de pessoas, porque outras pessoas não sabem aquilo que você sabe. Então, o pouco de conhecimento que a gente tem que ser compartilhado. Então, se você foi abençoado por essa palavra, abençoe outra pessoa também, tá bom? Grande beijo, e eu desejo que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere, que o Senhor traga à luz aquilo que você tem que ser forjado nesse deserto e formado a sua real identidade. Grande beijo, fique com Deus.